Olá, TV Campus Entrevista no ar, e fazendo uma série de programas especiais aqui, apresentando a nova equipe administrativa da Universidade Federal de Santa Maria. E nós começamos com a Pró-Reitoria de Extensão, porque, afinal de contas, é essa Pró-Reitoria que é muito mais ligada a toda a comunidade, é daqui que sai esse projeto, aqui que vem os contatos, e também porque toda a região se apega, né, e se prende e depende dessa Pró-Reitoria de Extensão. A nova Pró-Reitora de Extensão, a professora Terezinha Heckweiler, que está aqui comigo, né? E praticamente se iniciando um novo trabalho, né? Praticamente assim, quando entra essa nova administração, tem um plano estratégico. E qual é o plano estratégico da Pró-Reitoria e como pretende atuar nessa Pró-Reitoria, professora? Bem, inicialmente dizer que é um prazer, né, podermos falar um pouco sobre esse espaço, né, que é a Pró-Reitoria de Extensão. Na realidade, na universidade, nas universidades brasileiras, né, a extensão tem um papel estratégico, né, seja, né, na sua mediação, na formação dos seus alunos, né, permitindo, possibilitando que a formação dos nossos acadêmicos, seja de graduação, de pós-graduação, nos diferentes níveis, possam fazer as suas mediações, né, com a comunidade, especialmente com a comunidade externa, na perspectiva de irem ampliando a sua formação, né, compreendendo o contexto social, econômico, cultural, né, no qual a população com os quais, né, eles estão e irão interagir, estão inseridos. Então, essa é uma dimensão importante, e nessa perspectiva a Pró-Reitoria de Extensão precisa fazer, né, esta conversa, fazer esta articulação, esta interface de forma muito intensa com a Pró-Reitoria de Graduação, né, porque hoje, inclusive, um desafio que tem para as universidades brasileiras é que até 2020 todos os cursos de graduação terão que incluir, né, 10% da carga horária dos cursos de graduação terão que incorporar ações de extensão. Então, esse é um desafio, né, novo, imediato, que nós temos na nossa universidade, que é justamente fazer este debate sobre, né, a inserção da extensão nos projetos de formação inicial da graduação. E né, então, essa temática é uma temática importante, né? E, da mesma forma, a extensão é uma dimensão da universidade nessa sua mediação, nesse diálogo com a comunidade, né? Então, nós pensamos que nesse período em que nós estamos à frente, né, estivermos à frente da Pró-Reitoria de Extensão, um dos desafios que nós temos é estabelecer este diálogo com a comunidade local e regional, né? E este diálogo, como nós pensamos em articular, especialmente a partir da redefinição do papel da Coordenadoria de Ações Regionais que existe na Pró-Reitoria de Extensão. Então, pensando, hoje nós estamos construindo toda uma agenda de contatos com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, com as associações, porque entendemos que a universidade precisa fazer essa escuta, né, fazer este diálogo, para, a partir disso, a universidade não vai lá resolver, mas ela vai ser vai ajudar a fazer esta construção, construir possibilidades, fazer essas mediações, né, a partir do conhecimento e da responsabilidade que a universidade tem. Da mesma forma, um desafio que nós temos na Universidade Federal de Santa Maria é a da consolidação da nossa universidade regional. E, para isso, também as ações de extensão, né, a Pró-Reitoria de Extensão está constituindo toda uma agenda de trabalho em que nós vamos estar em contato
com os coordenadores dos campi da universidade, nesta perspectiva de a gente ir consolidando as ações de extensão e esta relação a partir desse espaço regional, de cada campi da universidade, na perspectiva de a gente também ir estreitando as relações, enfim, acolhendo as demandas e pensando junto com esses espaços, com esses territórios, quais são as possibilidades de ações extensionistas que a universidade pode desenvolver, até porque nós temos muitos projetos e programas importantes dentro da universidade, e nosso desafio agora é articular esses programas, de forma que a gente possa responder também de forma mais efetiva às demandas que a comunidade externa tem em relação à extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Obviamente, fazendo a apresentação da Pró-Reitoria também, dos novos administradores, no momento que a gente quer saber como é que funciona a Pró-Reitoria, como é que vai ser o cronograma da Pró-Reitoria, a sua divisão, e também ajuda até para que as pessoas saibam onde procurar, que tipo de núcleo terá dentro da Pró-Extensão para resolver o seu problema, ou pelo menos encaminhar alguma solução para a região. Então, a Pró-Reitoria de Extensão, hoje, ela está organizada, ela tem duas coordenadorias, tem a Coordenadoria de Ações Regionais, e essa coordenadoria nós estamos com um colega que está articulando todo este diálogo com a nossa comunidade local e regional, e também a segunda Coordenadoria de Ações Culturais, quem está à frente dessa coordenadoria é o professor Assísio, o meu pró-reitor adjunto, e o nosso desafio com esta coordenadoria é de construir toda uma agenda de ações culturais para a Universidade Federal de Santa Maria, nos seus múltiplos espaços, porque onde a universidade se faz, e nós entendemos que a universidade e também o próprio Ministério da Educação vem apontando para que as universidades federais terão um papel estratégico nesta mediação, nesta ação da cultura com as comunidades, e nós estamos, então, também fazendo todo um trabalho nesses 2 meses que nós estamos à frente da Pró-Reitoria, com os colegas dos diversos campos do conhecimento interno, na perspectiva de nós apresentarmos também uma proposta neste campo que é a cultura, enfim, nesse espaço, não só para Santa Maria, mas sempre tendo presente que todas as ações de extensão da Universidade Federal de Santa Maria precisam olhar para esta região, para Frederico, para Palmeiras, para Santa Maria, para Cachoeira e para Silveira Martins, que são os territórios, são os espaços onde a universidade está presente, com seus programas de graduação, de pós-graduação, e que a extensão precisa fazer esta mediação, que é a sua responsabilidade. A Pró-Reitoria de Extensão, através dos seus projetos, também é um suporte para os estudantes, que aqui, através dos projetos, consegue executar e se preparar até para a sua profissão, Como é que vai ser esse trabalho com os alunos e também essa questão também da inter-relação que existe com a Pró-Reitoria de Graduação, professor? Eu entendo que a extensão é um espaço assim de formação, de formação dos nossos estudantes, a inserção dos acadêmicos, em projetos e programas de extensão, mais do que uma oportunidade, é uma possibilidade da formação deste estudante, numa perspectiva mais integral, mais humana, que ele possa compreender a complexidade, e o desafio que é se constituir um profissional nos diferentes campos do conhecimento e ter que assumir nesse tempo histórico as ações que a sociedade coloca. E que a universidade tem, não basta apenas nós termos bons laboratórios, bons espaços de formação interno dentro da universidade, nós precisamos colocar este estudante nesta mediação, compreendendo o contexto, até para ele poder, a partir disso, refletir nas possibilidades de produção, de saídas para as questões objetivas nos diferentes campos do conhecimento. E
a minha vida inteira trabalhei com extensão, né? Sempre fui e tenho sempre estimulado os estudantes, né, com os quais eu interajo, no sentido de que eles possam estarem participando desses espaços, porque é mais uma oportunidade de formação, né? Então, eu reitero aqui que um dos desafios que nós estamos nos colocando é justamente, né, de ir fazendo essa aproximação, fazendo essas mediações com a graduação e também com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Porque a Pró-Reitoria de Extensão também, nesta mediação com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tem este papel, né, de ajudar a construir espaços, ações, e, enfim, experiências, né, e apoiar as experiências propositivas dos acadêmicos, né, nessa perspectiva da formação deles, né? Esse é o nosso papel dentro da universidade, né? Para esse caso também é fundamental a presença do MEC, né? Como é que vai ser a sua relação? E também, através, professora, tem o ProExt, né? Como é que vai ser esse programa aqui desenvolvido? Na realidade, assim, a extensão, ao longo dos anos, dos últimos anos, ela vem também no espaço federal, né, junto ao Ministério da Educação, ampliando seus espaços, né? Então, hoje nós temos uma linha de financiamento para as ações e projetos de extensão, que é o ProEst, né? Inclusive, o edital já está aberto para apresentação de projetos, cada instituição pode apresentar, né, um conjunto de projetos e programas, os quais, né, vêm financiamento da esfera federal. Mas nós também temos, né, isso é um grande avanço que tem dentro da universidade, nós temos recursos próprios que nos permitem, então, estimular, fomentar ações de extensão dentro da universidade, que é o nosso FIEX, né, que é o nosso fundo, né, de apoio, então, à extensão da universidade. Nós, ainda o edital não foi aberto, em função que nós estamos no período de férias, então, estamos aguardando o início das nossas atividades letivas para a divulgação desse edital. Mas nós pensamos que nessa construção, né, na consolidação das nossas ações de extensão, os fundos de apoio à extensão também vão ser estratégias importantes para a gente ir pautando, né, as ações de extensão, e a gente imagina, né, deseja que a médio prazo a gente possa ter algumas ações mais focalizadas, no sentido que respondam à própria política de extensão da universidade, os eixos, né, que foram definidos pela Universidade Federal de Santa Maria como estratégicos. E nessa perspectiva, inclusive, ontem nós estivemos reunidos em Porto Alegre, né, com o Fórum dos Pró-Reitores das Universidades Públicas da região Sul, e uma das questões que se colocou como desafiadora a prazo, né, como um desafio para as universidades públicas da região Sul, especialmente do Rio Grande do Sul, e nós já pactuamos que vamos nos encontrar os pró-reitores da região do Rio Grande do Sul, é justamente da conformação de projetos de extensão entre as instituições públicas, porque hoje o desafio é de nós termos projetos institucionais que possam responder, né, e absorver toda a formação da graduação das nossas universidades. E que, portanto, nós precisamos, né, compartilhar as nossas experiências, compartilhar, né, os projetos que hoje as universidades públicas estão desenvolvendo, nessa perspectiva, né, do nosso compromisso enquanto instituições públicas, que precisamos responder de forma muito ágil a essas necessidades da nossa sociedade local e regional. Terezinha Heck-Weiler. Isso é germânico, né? O germânico tem fama de ser dureza, dedicado ao trabalho, né? Que tem que agir dentro de um cronograma específico, senão não dá certo. Essas origens germânicas, essa tradição germânica, faz parte do teu caráter. E quem é a Terezinha? Bem, eu sou natural de Santo Augusto, né? Eu sou da região noroeste do estado e sou filha de... Meus pais eram agricultores, meu pai e minha mãe eram pequenos agricultores no interior do município de Santo Augusto. Sou de uma família numerosa, né? Tive o privilégio de ter 9 irmãos,
desses 9, 8 estão vivos, né? E o meu pai e minha mãe, assim, se tiveram, né, dentro de todas as coisas que a gente aprendeu, né, das nossas experiências de infância, adolescência, né, uma das coisas que eles não abriam mão, né, com esse número, essa família numerosa, né, que nós tínhamos que ter responsabilidade, né, com o trabalho e com a formação, né. Então nós todos nós tivemos formação superior, todos, né, acabamos não ficando nosso lugar onde nós nascemos, né, e enfim, né, infelizmente recentemente perdemos o pai e a mãe, né, então isso também, né, mexe muito com a família, né? Mas a gente também tem construído algumas estratégias para manter essa família numerosa, né, reunida, porque é um privilégio, né? Eu acho que quando as pessoas, né, viver numa família grande é uma experiência muito singular, né? E firma muito caráter também, né, professora? E a sua formação, qual é? Eu sou enfermeira, né? Fiz formação em enfermagem. Depois fiz uma formação complementar no direito, né? Porque num determinado momento da minha vida entendi que eu precisava ampliar um pouco a minha formação, né? Que só a formação na área da saúde não dava conta, né? Para mim compreender o contexto na qual eu atuava. Depois eu fiz mestrado e doutorado na saúde pública, né? Eu tenho a minha formação na USP nesta área e a minha vida inteira eu trabalhei com saúde coletiva, saúde pública, né? Logo que eu me formei eu fui ser extensionista rural, né? Então trabalhei por um tempo como extensionista rural numa cooperativa, Cotrigi, todo mundo na nossa região conhece, né? Ela era uma boa empregadora não só de agrônomos e veterinários, mas também de enfermeiros e nutricionistas, né? E nós tivemos assim uma experiência muito interessante naquela época de trabalhar com mulheres, né? Foi uma época num momento pré-constituinte, então tinha toda uma discussão sobre a condição da mulher trabalhadora rural, tinha um movimento dela se reconhecer essa questão da profissão de trabalhadora rural, que hoje é uma coisa que, né, está dado, mas em 82, 83 essas questões eram muito caras para as mulheres, né? As mulheres rurais. Então nós tivemos eventos em Porto Alegre que reuniu 50 mil mulheres, né? Era um troço assim muito impactante, né? Então depois disso eu entrei na universidade, eu trabalhei um tempo na Unijuí, fui professora lá e de lá eu tive a oportunidade, o privilégio de passar, né, a integrar este corpo, né, de servidores da Universidade Federal, porque a minha vida inteira fiz uma defesa, né, de que, né, a sociedade precisa e tenho, né, eu sempre trabalhei no campo da saúde e fiz uma defesa incondicional da Constituição do Sistema Único de Saúde, né, da Constituição das políticas públicas, porque entendemos, né, que a sociedade precisa garantir, né, políticas públicas, especialmente no campo da saúde, porque a gente lida, né, com um bem que é a vida das pessoas, e a vida das pessoas não tem preço, né? E isto, portanto, né, nós precisamos cada vez mais reafirmar, né, este caráter subjetivo, né, da saúde, né, e que a gente precisa defender incondicionalmente as políticas, né, a existência de políticas públicas que respondam às necessidades da população. E a educação, né, também entra nesse contexto, né? Então sempre fazendo a defesa, né, do compromisso, né, republicano que a gente precisa ter nos espaços nos quais a gente está atuando, né? Bem, escola de vida e escola também de formação profissional ela tem, né, professora? Obrigado pela sua atenção e sucesso sempre na Pró-Reitoria de Extensão. Eu agradeço e gostaria também de deixar registrado a todos que estão nos, né, compartilhando desse momento, que a Pró-Reitoria de Extensão, né, que está aqui no 9º andar da reitoria, está com as suas portas abertas e que qualquer demanda, né, qualquer necessidade, né, as pessoas que queiram vir conversar conosco, trocar, né, trazer alguma, né, fazer alguma interlocução, trazer alguma ideia, trazer alguma demanda, que tenham certeza que as portas estão abertas, que nós vamos acolher a todos e, na medida do possível, a gente vai ir construindo, junto com os colegas, né, possibilidades de resposta às demandas que a comunidade interna e externa possam trazer para a Pró-Reitoria de Extensão. Obrigado, senhora. Fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando um pouquinho mais, né, da Pró-Reitoria de Extensão.
As crianças e adolescentes com câncer podem ser curadas. Acesse o site turmadoic.com.br e ofereça sua ajuda. Através de doações e trabalho voluntário, levamos conforto no momento em que elas mais precisam. Ajude essa turma a superar desafios. TV Campus Entrevista apresentando a Pró-Reitoria de Extensão para toda a comunidade de Santa Maria, também regional. E está aqui agora comigo aqui o Assísio dos Reis Pereira, que é o pró-reitor adjunto desta pró-reitoria. Professor Assísio, também a sua responsabilidade dentro da pró-reitoria, qual será, né, e os seus planos para essa sua função dentro da pró-reitoria? Bom, além das funções de adjunto nas diversas atividades, tanto aqui em Santa Maria quanto junto aos Frederico, Palmeira, a UDESM e o nosso futuro campus, né, que será em Cachoeira. Especificamente aqui, eu tenho a responsabilidade da coordenadoria de eventos e difusão cultural. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, que a gente vem fazendo os nossos planejamentos dentro da coordenadoria, articulado com as atividades da pró-reitoria como um todo, e da universidade, né, articulado com a universidade, sempre lembrando que a função da pró-reitoria, de qualquer pró-reitoria, é trabalhar essencialmente na assessoria da gestão da universidade. Enquanto tal, a gente tem que pensar a universidade e a universidade de uma lógica multicamp. Né? Então, a universidade que pense Santa Maria, mas que pense articulado com as outras cidades aonde a gente tem os nossos campos da nossa universidade. Bom, professor, eu não sei se estou me adiantando, já afinal de contas estão assumindo ainda a pró-reitoria de extensão, mas é possível adiantar alguma coisa? Como é que está o calendário de eventos para a pró-reitoria de extensão? Sim, a gente está pautado em vários eventos que vão acontecer e a gente está começando. A gente tem o Mês Internacional da Mulher, que se inicia com o início do semestre, agora no começo de março, e transcorre por todo o mês de março. Além de outros planejamentos que a coordenadoria tem tido e tem trabalhado internamente com os diversos setores, tanto da administração, nas outras reitorias, né, como a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Planejamento, o próprio gabinete do reitor e as nossas unidades, né, os nossos vários centros aqui no campus e o contato com os outros campos, pensando sempre que as atividades culturais, ao serem desenvolvidas, elas não podem ficar exclusivamente fechadas a Santa Maria, mas, pelo contrário, né, elas têm que ser pensadas pela lógica multicamp, e, nesse sentido, o que a gente pensa para a cidade de Santa Maria, a gente tem que pensar para Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, aqui Silveira Martins, né? E em breve nós vamos articular coisas e fazer coisas também em Cachoeira, e os contatos com Cachoeira já começaram, porque já tem uma comissão que está pensando e organizando o campus. Como é que está essa questão da formação de Cachoeira, já que a pró-reitoria tem uma responsabilidade também em cima da formação desse campus de Cachoeira? O campus, o projeto que se segue está estabelecido, né? Já está definido o projeto que vai ser feito, e os contatos da extensão também já estão sendo feitos. No campo da saúde, os contatos estão sendo feitos. No campo da educação, os contatos estão sendo feitos, até porque nós temos gente da própria universidade que já desenvolve projetos na cidade de Cachoeira. E, nesse sentido, a gente tem tido contato com gente da educação, com gente da saúde, especificamente pensando a questão da extensão em Cachoeira. A grande responsabilidade também é a questão da difusão cultural. Como é que vai operar isso, professor? Bom, aí a gente tem seguido um procedimento fundamental, que a gente tem tentado construir uma nova cultura nesse sentido. Ou seja, ao invés de a gente pensar os pacotes e levarmos, nós estamos procurando fazer o contrário. Nós estamos procurando ir
contactar as pessoas e, a partir disso, apresentar as nossas propostas e ouvir sugestões e ideias e, a partir disso, construir os nossos projetos. E, em relação ao novo campus que vai ser implementado, assim como os nossos outros campos que já estão em funcionamento, eles serão... nós não vamos fazer, por exemplo, um projeto para Palmeira, nós vamos fazer um projeto com Palmeira. Nós vamos fazer um projeto para Frederico, nós vamos fazer um projeto com Frederico. Nós não vamos fazer um projeto para Silveira, nós vamos procurar fazer um projeto com Silveira, né? Porque Silveira conhece a realidade de Silveira melhor do que nós, né? Então, nós temos o papel, nós estamos entendendo fundamentalmente que nós somos articuladores desses processos, né? E respeitar a cultura e a especificidade local, sempre. E, a partir disso, a gente se colocar à disposição. E, no caso de Cachoeira, é um desafio novo, de um camp novo que vai ser feito, né? Vai ser construído, vai ser todo estabelecido. Quer dizer, você fazer isso sem ter um trânsito com os diversos segmentos de lá seria um desrespeito, na nossa compreensão, para as pessoas que lá estão. E isso não nos interessa. Nós queremos trabalhar juntos, né? Sempre. E essa questão de trabalhar junto significa que participa apenas o camp ou como é que participa a comunidade colaborando nesse projeto? Olha, essencialmente a comunidade participa dos projetos, na nossa ideia. Só para citar um exemplo, o mês de maio, mês internacional da mulher, não é um mês da pró-reitoria para as mulheres, é um mês da pró-reitoria junto com os diversos segmentos sociais que está pensando. Nós estamos pensando nas pessoas como parceiros e não em executores de projetos nossos. Nesse sentido, Cachoeira, por exemplo, as pessoas vão ser articuladas como parceiras e não como pessoas que vão trabalhar em um projeto que a pró-reitoria vai pensar. Professor Assísio dos Reis Pereira, né? Eu gostaria que você apresentasse à comunidade quem é o Assísio, né? A sua formação e as influências que o senhor teve na formação do seu caráter também, que isso aí é fundamental numa hora dessa para executar um trabalho, ainda mais um trabalho que vai lidar com pessoas de diversas etnias, né, que nós temos aqui, e diversos tipos de cultura. Sim. Bom, eu sou um paranaense de nascimento, paulista de criação, depois retornei para o Paraná em 2002 e vivi em Curitiba como professor da PUC do Paraná de 2002 a 2010 e assumi dia 26 de fevereiro de 2010, assumi no Centro de Educação, no Departamento de Fundamentos da Educação, como professor da UFSM. Eu sou licenciado em Filosofia pela PUC de Campinas, mestre em Filosofia pela PUC de Campinas e doutor em Educação pela Unicamp. Então, eu tenho toda a minha trajetória de formação, né, desde do antigo primário, final do primário em Campinas, toda a minha trajetória foi lá. E estou na UFSM por um concurso público que eu fiz junto ao Departamento de Fundamentos da Educação em julho de 2009. E fui nomeado em 5 de fevereiro de 2010 e tomei posse dia 26 de fevereiro de 2010. Escolhi o Rio Grande do Sul como um dos 3 estados que eu gostaria de viver como professor no ensino superior público federal, que as minhas preferências eram São Paulo, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul. E eu tive a sorte, a felicidade de estar em um dos 3 estados que eu gostaria de ser professor no ensino superior. Sempre tive um contato com o Rio Grande, como nascido no Paraná. Sempre tive um contato com o Rio Grande desde criança, sempre tive muito amigos e amigas gaúchos, tanto no estado de São Paulo quanto no Paraná, e sempre respeitei e gostei da cultura gaúcha e me sinto uma pessoa integrada ao Estado, de modo particular ao acolhimento de Santa Maria, né? Para quem vem de uma cidade de em torno de 2 milhões de habitantes nos últimos anos, que era Curitiba, aí passei a viver numa comunidade de 262 mil habitantes, onde as pessoas falam umas com as outras com mais tempo, acolhem muito bem, respeitam
E, dentro desse respeito, eu me sinto muito bem acolhido no meu centro de educação, na UFSM, pelos meus colegas, pelos meus estudantes, meus colegas técnicos administrativos, colegas da Suclim, enfim, né? E me sinto muito bem aqui nesses 4 anos que aqui estou. Professor, então, seja bem-vindo, né, ao Rio Grande do Sul. Certamente toda a sua experiência de vida vai se fundamentar no seu trabalho e também na própria universidade. Agradeço a sua atenção, sucesso para o senhor, tá ok? E TV Campus Entrevista, nós ficamos por aqui hoje, apresentamos hoje a Pró-Reitoria de Extensão, né, para toda a comunidade, para saber como é que opera a universidade. E essa Pró-Reitoria que é bastante importante, porque, eu digo para todo mundo, né, é a porta de entrada para muitos projetos, muito confraternização também, não se pode negar isso, né, e apoio aos projetos da região, ok? Obrigado, atenção, voltamos numa próxima oportunidade. Obrigado, até lá.